Eu tenho pra mim que Invocação do Mal 2 é aquele filme que ele consegue lapidar tudo que o primeiro fez bem, ainda que o primeiro ainda tenha pontos mais fortes no conjunto total da obra. Eu digo isso porque, sim, eu ainda gosto mais do primeiro Invocação do Mal, eu acho que ele é um filme mais assustador, eu acho que ele é um terror mais redondinho, mas eu reconheço que o diretor James Wan, responsável tanto pelo Invocação do Mal 1 quanto pelo 2, ele conseguiu realmente lapidar o drama, lapidar o terror nesse segundo filme. Ainda que no final das contas eu acho que ele acaba pecando um pouquinho pela repetição, apesar de que isso nem é tanto um demérito, porque a gente tá falando de um diretor tão bom que o fato dele se repetir significa que ele acertou de novo. E enquanto Invocação do Mal 1 é aquele filme que, ao meu ver, ele tem um posicionamento, uma abordagem mais direta com o terror, mais direta até com os arquivos dos Warren, que é o que inspirou essa grande franquia de terror. O Invocação do Mal 2, ele é um filme que ele aproveita ali alguns gaps do primeiro, né? Toda a questão, por exemplo, do ceticismo, o debate sobre isso, as polêmicas envolvendo os Warren. E ele aproveita isso para incorporar no roteiro desse segundo filme, de modo a trazer uma certa complexidade, que é muito abraçada pelo James Wan, para conseguir trazer um horror, digamos que em uma completude para com os fatos reais que são a força motriz dessa franquia. Então, novamente, a gente tem um filme que ele vai abordar os casos dos Warren, ele vai abordar ali, né, trazer e adaptar para os cinemas os arquivos dos Warren baseados nesses fatos, mas sem necessariamente tentar ser, sei lá, um documentário sobre isso, né? Sempre vai ter aquele verniz de um filme hollywoodiano, de um filme de terror, para deixar tudo mais assustador, deixar tudo mais dramático, mais romantizado, digamos assim, o que no fim das contas não é um problema, já que a gente tem um baita de um filme aqui. E eu acho que o James Wan acerta muito ao escolher o caso Enfield para ser o caso protagonista aqui de Invocação do Mal 2. Porque justamente esse filme, que como eu disse, ele vai tocar nesse assunto do ceticismo de uma forma mais direta, né? A gente tem ali isso pincelado no primeiro filme, a gente tem um personagem que questiona a veracidade das coisas, que sempre comenta, né? Um policial que, não, será que isso é verdade? Não sei, pode ser uma corrente de ar porque a porta abriu sozinha, sei lá. Enquanto aqui não, aqui a gente tá lidando com um caso, né, que se passa na Inglaterra, se passa ali no Reino Unido, e a gente tem toda uma abordagem diferente, a gente tá numa época um pouco diferente, o assunto, né, sobrenatural, o paranormal tá sendo mais comentado, e a própria mídia desse lugar tá interagindo de uma forma diferente. Uma das pessoas que está diretamente envolvida no caso Enfield tá ali para tentar desmascarar o caso pelo ponto de vista cético, né? Tentar mostrar que não existe fantasma, não existe demônios ali agindo nesse caso. Em paralelo, a gente tem os Warren ali novamente interpretados com a excelência de sempre do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, maravilhosos, com carisma de sempre, ainda mais à vontade no papel, mas meio que isolados um pouco da igreja, né? A gente não tá falando apenas de uma separação física, né? Está em outro país, né, que contrasta diretamente com o interior dos Estados Unidos, onde se passou o caso Perron. A gente está falando de um país diferente, mas a gente está falando de uma situação completamente diferente quando a gente olha para o histórico. O caso Enfield, ele ocorre logo após o caso Amityville, que é um caso muito documentado também na questão de mídia. Ele é um caso amplamente reconhecido, ele foi adaptado em vários filmes e séries, então é um caso que ele tem uma certa notoriedade, diferente dos outros casos dos Warren, como é o caso Enfield. E se o caso Amityville ele foi justamente uma questão muito polêmica por causa de como ele foi tratado pela mídia, o caso Enfield ele vem numa época onde a igreja e os Warren estão enfrentando uma onda de pessoas tentando usar a desculpa sobrenatural para conseguir um certo apelo da mídia, né? Aparecer de certa forma, conseguir ganhar algum dinheiro, conseguir ganhar alguma notoriedade com isso. Então, dessa forma, a igreja, ela tá tentando se afastar, ela tá tentando não se envolver nesses casos, a menos que seja realmente necessário. E aí, nesse ponto, entram os Warren para investigar se o caso Enfield, ele é algo real, ele tem ali um perigo paranormal, sobrenatural, realmente envolvendo, ou se é apenas mais uma família tentando ganhar os seus 15 minutos de fama, inspirados pelo caso Amityville. O que o James Wan acerta muito nesse ponto é justamente ele usar esse ceticismo não só para alavancar o terror, né? Afinal de contas, a gente está ali lidando com um caso que pode estar sendo tratado de uma maneira cética, então aquela família ela pode acabar sendo vítima de um circo midiático, mas não terá a ajuda que precisa. Mas a gente também está falando do filme que vai fundamentar a presença do casal Warren como esses grandes ícones para carregar o filme, né? Para carregar
a franquia. A gente já teve isso muito bem na introdução, no primeiro filme, a gente tem esse apego com os Warren, mas é aqui, ao meu ver, onde a gente entende esses personagens ao máximo e onde a gente consegue realmente se apegar com o Ed e a Lorraine. É um filme que vai desenvolver muito esse lado deles, vai desenvolver muito o lado casal, família, e também de colocar eles, né, posicionar como esses protetores, esses quase heróis, que são essas pessoas que estão ali tentando ajudar a família a qualquer custo. E não só tentando ajudar essa família no sentido de proteger eles de alguma ameaça sobrenatural, mas também de tentar ajudar eles a se fortalecerem enquanto família, já que eles reconhecem essa necessidade, porque as ameaças, né, essas coisas que estão assombrando a casa, acaba meio que fragmentando um pouco esse amor dessa família, que diferente da família Perron, ela já tem algumas questões ali mais drásticas, né? Ali a família Perron, a gente tinha uma família de 5 meninas criadas pelos 2 pais. Aqui a gente tem uma família que a mãe é solteira, porque o pai abandonou a família. Então a gente já está lidando com uma família com conflitos internos diferenciados e que essa questão do sobrenatural apenas agrava alguns problemas que ele já tem, né? Apenas agrava as dificuldades da mãe solteira, a dificuldade de criar 4 crianças, e tudo isso dentro de um caso que se torna um dos casos mais documentados da história do paranormal, como é apresentado até pelo próprio filme, que também justifica isso de uma maneira muito interessante, né? A forma como o filme ele vai colocando ali, explicando por que esse caso ele é tão documentado. Geralmente, as pessoas falam que a casa tá mal assombrada e isso não aparece para todo mundo. No caso Enfield, não. Todo mundo que entra na casa vê que tem algo errado ali. Em contrapartida, a gente tem justamente o caso Amityville, que é esse circo midiático, né? É um caso que ficou muito conhecido, é um caso que foi ali levado e o nome é carregado por obras que trazem o nome Amityville, mas que nesse contexto ele se torna um caso problemático. É justamente o caso que, pela notoriedade que ganhou, a igreja fica com esse receio, se torna um circo midiático, as pessoas estão ali tentando, né, se ganhar, fazer um nome em cima de um caso sobrenatural, porque todo mundo quer ter a sua Amityville, né? Todo mundo quer protagonizar o seu caso Amityville, mas também várias pessoas querem usar aquilo de alguma maneira. Então, meio que a gente tem essa ideia pincelada pelo filme, né, de pessoas querendo trazer por algum interesse, criar, né, forjar um caso sobrenatural. O caso Amityville, ele ganha essa importância de uma forma muito mais metafórica do que realmente dentro do roteiro, já que aí entra aqui a primeira repetição do James Wan, que é uma repetição de estrutura. No meu vídeo de Invocação do Mal, eu comentei como o James Wan ele brinca com uma estrutura de 3 assombrações principais, né? Com o caso Annabelle, que é o caso que abre o filme, e depois o caso Perron, que é o caso principal, onde a gente tem uma assombração secundária e uma assombração principal, que é a Bathsheba. Aqui a gente tem algo muito parecido, apesar de que o entrelaçamento é um pouco diferente. A gente tem um caso inicial, que é um caso mais relacionado com a presença dos Warren, né? Mais relacionado com o conflito interno e pessoal dos Warren, que é o caso Amityville. Nesse caso, mais ali representado pela presença da freira, que viria a ser também um outro ícone da franquia Invocação do Mal, do universo Invocação do Mal. E depois a gente tem o caso Enfield, que também vai trazer uma assombração principal, que é o fantasma do Bill Wilkins, e também meio que uma assombração secundária, que é o Homem Torto. Meio que uma tentativa de emplacar mais ícones para essa franquia, já que a Annabelle tinha sido não só um ícone muito marcante, como acabaria se tornando esse rosto, gerando derivados, algo que se repetiria com a freira, mas que, apesar de tentativas, não funcionou para o Homem Torto, né? A gente viu que teve várias tentativas ali de levar o Homem Torto para o seu próprio derivado e tal, mas acabou que essa assombração, ela não tem nem muita força no próprio filme, ela é mais uma brincadeirinha, tem ali o seu momento de assombrar, tem o seu momento, sua cena assustadora, mas no final das contas não tem ali a mesma presença nem da Annabelle, nem da freira Valak, que acaba sendo um dos grandes ícones e a maior presença sobrenatural que a gente tem em Invocação do Mal 2. E aproveita que você chegou até aqui, se você é novo no canal e tá curtindo esse vídeo, aqui quem fala é o Adam, aproveita, se inscreve no canal e deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se você quiser ver tudo que eu tô assistindo ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Invocação do Mal 2, esse filme do James Wan, que pra muitos acaba se tornando o filme favorito da franquia, né? O filme favorito provavelmente do Invocaverso, mas que pra mim, apesar de ser excelente, eu ainda prefiro o primeiro. Mas vamos continuar falando do segundo, porque eu acho muito interessante justamente como o James Wan ele brinca com a estrutura pra criar esse terror que ele é um terror mais lapidado, né? Eu acho que ele trabalha
muito o casal Warren aqui, nessa presença pessoal deles dois, né? A gente conhece mais do Ed, a gente conhece mais da Lorraine, a gente entende mais os conflitos, os medos dessas duas pessoas. Eu acho que eles se tornam muito mais humanos do que personagens, né? Diferente do primeiro filme. E eu acho que justamente por isso, Invocação do Mal 2, ele acaba tendo esse apelo pra muita gente, né? Ele acaba se tornando favorito pra muita gente. E também é onde ele ganha muito no terror. A gente tem uma cena que é muito linda, inclusive, que é a cena do Ed tocando no violão, né? Tocando uma música do Elvis. Essa cena ela é muito icônica, justamente porque ela tem um peso, ela representa algo ali. E o que ela representa, né, esse momento mais terno, esse momento mais carinhoso, é justamente o que a gente teme que seja destruído pelos demônios e assombrações que estão ali circundando a família. Fortalecer a trama, nesse caso de um filme de terror, ajuda a fortalecer o próprio terror. E eu acho que é um baita acerto você jogar esse foco muito para os Warren, porque eles vão se tornar realmente o pilar da franquia. A gente tem várias franquias de terror, que a gente tem Final Girls, a gente tem personagens que vão passando de filme para outro, e personagens que são icônicos, mas quando a gente tenta lembrar ali dos rostos da franquia, a gente nunca lembra de nada que não sejam os seus vilões, né? A gente lembra do Michael Myers em Halloween, do Ghostface em Pânico, do Fred Krueger em Pesadelo na Rua Elm. Mas em Invocação do Mal, por mais que a gente lembre da Annabelle, a gente lembre da Freira, a gente vai lembrar, acima de tudo, do casal Ed e Lorraine Warren. E muito disso é por causa da interpretação dos atores, né? Do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, mas também porque o James Wan, ele consegue trazer esse fundamento, ele consegue realmente criar esses personagens e trabalhar eles de uma forma muito interessante, ainda que seja um filme que não é necessariamente sobre eles, né? Apesar de trazer ali justamente a adaptação dos arquivos, ele acaba sendo muito sobre as famílias, ele acaba sendo muito sobre o horror que essas pessoas, tanto os Warren quanto quem está sendo assombrado, estão enfrentando. E eu acho isso não só poético, mas também muito forte e justamente algo que é fundamental para a Invocação do Mal se tornar a franquia que é. Outro dos grandes méritos de Invocação do Mal é justamente você meio que mirar a ameaça, né? Tem uma família, mas você mira a ameaça em uma pessoa, geralmente. E dessa vez, a ameaça não está centralizada ali ao redor da figura da mãe, mas sim em uma das filhas, que é quem praticamente guia o espectador pelo terror do filme, né? Guia o espectador ali pelo que está acontecendo na casa, que é interpretada pela Madison Wolfe. A menina, ela não é apenas excelente enquanto atriz, ela não é apenas uma ótima personagem, uma ótima atriz, uma menina que sabe personificar o horror muitíssimo bem, mas ela também acaba alavancando um pouco esse medo, porque a gente vê que as coisas são mais drásticas dessa vez, né? A gente vê que o perigo ele não está circundando um adulto, ele está circundando uma criança, e por mais que isso pareça bobo, parece simplista, você reduzir muito ao fato de ser uma criança que está ali no meio do perigo, o fato é que a gente fica um pouco mais mexido, o fato é que a gente fica um pouco mais ali preocupado com o que pode acontecer com essa criança, principalmente por esse ser um caso tão ali documentado, né? Aparentemente, a assombração que tá ali naquela casa, ela não tem muito esse receio de aparecer. Isso talvez indique de que talvez essa ameaça ela seja realmente muito mais pesada do que ela parece a princípio. E é claro, a gente tem a direção do James Wan, que sabe utilizar essa tensão da melhor maneira. Não é apenas uma criação de atmosfera muito boa, mas é também todo um trabalho de sustos. Afinal de contas, a Invocação do Mal ainda é uma franquia que ela se baseia muito em jumpscare, mas o James Wan não é o cara que faz jumpscares mal feitos. Então a gente vai ter aquela repetição também de uma construção de jumpscare diferente, né? Ele vai lá brincando com jumpscare, ele vai lá brincando com a tensão, sugerindo alguma coisa que muitas vezes parece não acontecer, né? Como você ouvir uma piada ser uma punchline, e aí você fica até destreinado, ali tá ok, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, até o momento que você não espera mais, e aí justamente quando o James Wan começa a utilizar os sustos. Eu ainda acho que o segundo Invocação do Mal perde um pouco quando a gente fala da assombração. Por mais que a Freira seja um ícone muito memorável, né? Visualmente ela tem uma presença muito memorável, e ela acaba sendo uma figura muito pessoal ali, justamente pro drama da Lorraine, eu não acho que ela seja tão assustadora assim quanto é a Bathsheba no primeiro filme, por exemplo. Mas eu acho que ela tem ali os seus méritos, principalmente a brincadeirinha que James Wan faz com o design de produção ali, ao escrever o nome dela em vários momentos ali do cenário, sempre que a gente tá tendo uma cena mais tranquila, focada nos Warren. Eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme que eu notei isso e eu ficava, cara, por que tem essas letras aleatórias? Será que é proposital? Porque eu tô notando isso e não sei se é proposital, mas eu
se está sobressaindo ao meu olhar. E no final do filme você vê que aquilo ali estava lá por um motivo, que eu acho que é um baita motivo, e complementa muito bem esse clímax onde a gente vai ter o embate final entre o bem e o mal, né? O bem representado ali pelos Warren e o mal representado por essas assombrações. E ainda que se repita em estrutura, vale dizer que Invocação do Mal 2 acerta porque ele não é necessariamente um filme de exorcismo. Ele é mais um filme de casa mal assombrada, e por mais que essa diferença possa parecer pouca, ela acaba sendo bem importante pro clímax do filme, né? Um clímax que é completamente diferente do clímax do primeiro filme. Claro, os filmes ainda são muito semelhantes nesse ponto, mas é uma diferença que eu acho que é muito marcante, principalmente para a experiência final do filme, né? Aquela coisa que a gente vai lembrar do clímax do filme quando o filme acaba. E apesar de eu achar essa sequência um pouquinho inferior ao primeiro filme, ainda acho um baita filme, um excelente terror. Então, para Invocação do Mal 2, nota 9. O James Wan faz um trabalho muito bom aqui. Eu gosto muito de como ele estrutura tudo, de como ele brinca com o terror, de como ele brinca com o susto, de como ele faz a gente se importar verdadeiramente com aqueles personagens. Eu acho que tudo isso faz uma diferença gritante. É algo que ele já tinha feito muito bem ali no primeiro Invocação do Mal, que também tem aquele apego ali por ser um filme original, né? Algo como, por exemplo, O Pecadores esse ano, que também acerta em tudo isso, faz a gente se importar, é um filme original, e acaba sendo um filme de terror muito marcante também. Agora eu quero saber de você, o que é que você acha de Invocação do Mal 2, ou a sua expectativa se você ainda não viu o filme? E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.